Os segredos da ação reivindicatória. Seja muito bem-vindo, querido aluno, querida aluna, a mais uma lição prática. Eu sou o professor Marcel Rulli. Nos últimos anos eu faço advogados e advogadas recém-formados que querem migrar de carreira, que não sabem por onde começar. Eu faço esses advogados regularizarem qualquer problema de imóvel em qualquer lugar do Brasil e, com isso, eles faturam os maiores honorários da advocacia, porque na regularização de imóveis, hoje no Brasil, são 33 milhões de imóveis regulares. Toda essa regularização toma por base o valor do imóvel. Você já viu imóvel barato no Brasil? Então, os honorários, eu pego o valor do imóvel e o percentual sobre o valor do imóvel, já que imóvel regular vale a metade do preço. Então, o advogado que regulariza qualquer problema de imóvel dobra o valor do patrimônio do cliente. Vamos falar sobre uma importante ação, uma ação pouco difundida nas faculdades, nos cursos e que muita gente tem dúvida, a famosa ação reivindicatória. Para falar dessa ação, eu começo falando do artigo 1228 do Código Civil. O artigo 1228 ele fala assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então aqui eu vou te dar um exemplo. O proprietário se vê privado da sua propriedade em razão de uma escritura pública de compra e venda, outorgada com falsa procuração. E a falsa procuração foi outorgada por alguém com documentos falsos ou em razão de uma nulidade absoluta qualquer. O que o artigo 1247, também do Código Civil, vai falar para a gente? Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. O parágrafo único, ele fala assim: cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independente da boa-fé do título do terceiro adquirente. Assim, anulado esse registro, na qualidade de proprietário, o prejudicado buscará sua propriedade, exercendo o direito de reivindicação. Queridos, uma dica assim mega importante para vocês. A ação reivindicatória somente esbarra na prescrição aquisitiva, na uso capião, vez que não há falar-se em prescrição extintiva de ação declaratória que reconhecer a nulidade do registro. Em outras palavras, como a uso capião de quem comprou com boa-fé é uma ação meramente declaratória, as ações meramente declaratórias, elas não possuem prazo nem decadencial, nem prescricional. Em outras palavras, se essa pessoa que comprou permanecer aí 5 ou 10 anos no imóvel, ela irá usucapiar. Voltando aqui ao nosso tema da ação reivindicatória. Professor, o que o autor deve provar na ação reivindicatória? Queridos, o seu cliente, e é óbvio, é você, advogado, que vai provar isso, você vai provar que o cliente é titular do domínio e que a posse do réu é injusta ou sem causa jurídica. O seu cliente, através de você, deverá descrever, individuar o imóvel cuja restituição pretende, tal como se encontra na matrícula. E se, imaginemos assim, o seu cliente, que é o proprietário registral, e se ele não tiver a posse, diz que a reivindicatória é a ação do proprietário que não tem a posse, em face do possuidor que não tem título ou cujo título não tem causa jurídica. Na prática, são poucos casos em que o proprietário não é possuidor, o que explica as poucas ações reivindicatórias ajuizadas. Tá bom, professor, eu já entendi aqui. O senhor falou que o autor aqui vai provar, se eu for, né, o advogado do autor da ação reivindicatória, eu vou provar aqui que ele perdeu tanto a propriedade quanto eventualmente a posse, sem justo título ou por uma fraude. Mas, professor, se eu for advogar para o réu que comprou o imóvel
ali com justo título, com uma procuração pública, que para o meu cliente parecia tudo verdade. O que você vai alegar de defesa defendendo essa pessoa que comprou o imóvel? Eu quero que você anote isso daqui. Anote aí. Na defesa, a melhor defesa numa ação reivindicatória é a famosa exceção de uso capião. O uso capiente, ainda que não tenha proposto ação de uso capião para reconhecer o direito de propriedade que já é seu, pode, em sua defesa, alegar a uso capião como matéria de exceção, de defesa, em face do antigo proprietário que ainda figura no registro imobiliário. Eu quero aqui fazer uma observação para vocês. A uso capião é forma de aquisição originária, independe da vontade do anterior proprietário, que se ultima no exato momento em que são cumpridos os seus requisitos: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com vontade de ser dono, pelos períodos determinados na lei, que varia de acordo com as espécies. Pode ser na modalidade extraordinária, 10 ou 15 anos, ordinária, 10 ou 5 anos, constitucional urbana, 5 anos, constitucional rural, também 5 anos, pode ser na modalidade uso capião familiar, de 2 anos, e na modalidade coletiva. Sintetizando para vocês, a aquisição pelo uso capião se dá pelo cumprimento dos requisitos, quando o uso capiente se torna dono e com o uso capião se tornará proprietário, porque terá registros. Mas, professor, quais outras defesas a gente pode trazer para livrar esse terceiro de boa-fé, que às vezes comprou um imóvel ali e está sofrendo uma ação reivindicatória? O réu, que é o seu cliente aqui, imaginando que você está fazendo a defesa, ele pode alegar muitas matérias. Quer ver um exemplo? A ausência de propriedade do autor, que na verdade ele não é, ele é réu. 2, a propriedade reivindicada pertence a um terceiro, pleiteando o reconhecimento da ilegitimidade de parte ou nomeando esse terceiro a autoria. O 3, denunciação à lide, alegando que adquiriu a coisa de outra pessoa, que adquiriu o bem por uso capião, e retenção por benfeitorias necessárias e úteis, feitas sem oposição do autor. Aqui, uma coisa assim, muito importante para vocês saberem: quando o autor oferece o seu título de propriedade registrado ou transcrito, então, o autor da ação reivindicatória traz a matrícula do imóvel no nome dele, e o réu não apresenta nenhum título e se limita a defender a sua posse. O que eu faço neste caso, professor? Queridos, neste caso, para afastar a procedência da ação, o réu terá exclusivamente que provar na contestação mácula do título apresentado, aquisição a não domínio, ou seja, comprou o imóvel de quem não era proprietário, tá bom? E aqui é importante falar para vocês: se o autor da ação reivindicatória demorar muito tempo para reivindicar e isso passar 15 anos, é bem provável que, se durante 15 anos ele não cuidou desse imóvel, mesmo que esse adquirente tenha comprado com todos os vícios imagináveis e inimagináveis desse imóvel, ele vai perder a propriedade, tá bom? Professor, onde eu devo ajuizar a ação reivindicatória? Queridos, como é uma ação de direito real, o foro competente é do local do imóvel, porque vai se aplicar o artigo 47 do Código de Processo Civil. Quem pode, professor, fazer a ação reivindicatória? A legitimidade ativa é a do proprietário registral, porque lembra, quando falamos do artigo 1228 do Código Civil, o proprietário tem o poder de usar, gozar, dispor e reaver. Reaver é a própria ação reivindicatória. Professor, quem possui legitimidade passiva? Queridos alunos e alunas, a legitimidade passiva é contra o possuidor ou detentor que se encontra na posse do imóvel
independentemente do seu caráter de boa ou má fé. Está lá no artigo 1247, parágrafo único, bastando que inexista fundamento jurídico para ele estar nessa posse. Professor, na ação reivindicatória, qual o valor da causa? Está expresso no artigo 292, inciso 4 do Código de Processo Civil, que o valor da causa é o valor real do imóvel. Então, aqui o advogado fatura os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais. Professor, socorro, como que eu faço essa petição inicial? A petição inicial deve respeitar os requisitos do artigo 319 do CPC e descrever com precisão e clareza, de modo perfeitamente identificável, a coisa objeto de reivindicação. Lembrando que o procedimento da ação reivindicatória vai respeitar o procedimento comum, que é aquela coisa de citação, audiência de conciliação e mediação, depois contestação, instrução probatória, decisão, recurso, enfim, o processo normal. Espero que essa lição prática some aí no seu dia a dia. Um grande abraço, fique com Deus e com licença.